Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Análise de Benchmark Ficub, me chamo Alan. Hoje é dia 24 de julho, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, o Ibov, né? Então, o Ibov a gente tem chamado a atenção aqui referente à faixa ali dos 136 mil, né? 135.500, 136 mil. Ele já tinha ali batido por volta do dia 18 do 7, acabou segurando aqui na faixa dos 133, 133.500, fez o movimento de repique. Ontem, inclusive, ele fez uma movimentação ali de alta, né? Iniciou o dia ali mais negativo, principalmente o índice futuro, mas depois se recuperou e batendo cabeça novamente na mesma faixinha vermelha. Então, assim, ainda segue sendo um ponto de resistência, tá? É claro que ele, assim, para dar continuidade numa movimentação de queda, né? Acelerar ali numa movimentação para baixo, ele precisa perder aí essa região de fundos anteriores, de suporte. Essa região aí de 133.500, 133 mil, que é justamente onde ele acabou segurando aí no dia 18 e no dia 21. Então vamos ficar acompanhando, mais uma vez ele bate cabeça nessa região. Eu tenho chamado a atenção que eu não estou muito otimista com relação às compras, tá? Eu entendo que nós estávamos dentro desta... Opa! Eu entendo que nós estávamos dentro dessa região aqui de consolidação, certo? Ele ficou andando de lado, rompeu para cima, não deu continuidade, então voltou para dentro dessa região e agora ele começa a trabalhar para baixo dela, né? Então até vejo a possibilidade dele dar continuidade na movimentação de queda. Eu diria que ele pode buscar pelo menos aqui a faixa dos 128.300, né? Tem a região dos 129 também. Então, assim, andamos de lado aqui dentro deste range, agora ele começa a perder, o que me indica uma possibilidade de uma movimentação de queda um pouco mais para baixo, e aí chegando ali entre 130, né? Vou pegar aqui o 130 até a região do 128, seria ali a próximo ponto de parada, aí, na minha opinião, tá? Então, tomar cuidado, eu não estou ali no momento otimista com compras, né? Então, para quem está comprado, ficar atento aí abaixo desse 136, né, que está demonstrando uma certa dificuldade. É claro que se ele voltar para cima de 136, vou ter que mudar o racional, né, porque ele volta para dentro daquela região de consolidação, e aí sim existe a possibilidade de voltar lá para testar o 140, mas no momento não é o que eu vejo, tá? No momento aí abaixo do 133, ou do 136, desculpa, ou ele vai seguir aí andando de lado, né, num range bem curtinho, tá? Ou ele já vem para perder, e aí perdendo a gente começa a ter próximos alvos lá na casa do 130 a 128, beleza? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, ponto importante aí, abaixo de 136 resistência, 133 região de suporte, índice travadinho aí no curto prazo, o Ibov, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar voltou para uma região de suporte que nós havíamos comentado aqui na faixa dos 5.500, né? 5.510 ali, enfim, esta marcação em verde, ele acabou perdendo aquela região que ele vinha respeitando no curto prazo. Então, se eu pego o gráfico de 60 minutos, o dólar andou de lado ali durante alguns dias, né? Entre os 5.557 e a região aqui dos 5.620, né? Então, ele ficou andando de lado e acabou perdendo. Essa próxima região que ele está testando, eu ainda vejo como um ponto de suporte, tá? Então fiquem atentos, é um ponto que esse dólar, se ele começa a ter uma reação, entendo que ele pode sim iniciar mais uma pernada de alta na sequência, né? Então, quem sabe é algo parecido com isso, tá ok? Então, vamos acompanhar, ponto importante aí para o dólar. Quando eu vou ali para o tempo gráfico menor, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, né? É para quem está operando o day trade. Bem, o dólar ele iniciou uma movimentação de alta, inclusive rompendo para cima desses 5.530, né, que é um topinho que ele deixou no dia de ontem, ali no finalzinho do dia. Então ele abre para cima daquela região, vem no movimento de correção e está testando mais ou menos esta faixa, tá? Acho que vender o dólar que fica difícil, né? Eu até imagino esse dólar tentando aí mais um teste ali na região dos 5.545, pessoal. Então algo parecido com isso. Vamos ver se esse dólar não dá mais uma pernadinha para cima. Eu tentaria uma compra aqui, tá? Apesar dele estar batendo cabeça na linha vermelha, né? Eu vejo que esse dólar ainda pode dar mais uma puxada para cima. Deixa eu só ver um tempo gráfico ainda menor aqui, os 5 minutos. É isso aí, acho que vender aqui não seria a melhor venda, a não ser que estivesse batendo cabeça no 5.545 novamente, né, testando o topo anterior, aí eu até vejo que daria para pensar numa venda, mas vender agora, depois dessa puxada para baixo,
eu entendo que a relação risco-retorno fica mais interessante aí para compra, né? Isso no curtíssimo prazo, tá? Ele deu uma pernada de alta, faz movimento de correção, não veio para perder o fundo anterior e começa a formar um pivôzinho para cima. Então eu vejo que ele pode tentar um terceiro movimento de alta, quem sabe ali pelo menos para testar esses topinhos anteriores aí deixados recentemente. E aí, se rompido, quem sabe ele testar aquela região dos 5.556, 5.557 como resistência, né? Testa por baixo aquela região que ele acabou segurando aí durante algum tempo, tá? Então ele volta para testar essa faixa aí, que era um suporte, né? E foi perdido aí recentemente. Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, dólar no curtíssimo prazo, eu entendo que ele pode dar uma puxadinha para cima. Vamos ver se ele confirma a movimentação. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, um Infut. Vamos lá, o mini índice ainda para baixo no dia de hoje, né? Então ele vem no movimento de queda. Ontem ele abriu ali numa movimentação de queda. Eu até imaginei que ele viesse ali para testar essa região de fundo aqui no 134, mas ele acabou tendo uma movimentação forte ali, né? Então, acho que mais ou menos ali quando abriu o Ibovespa, né? Então ele estava abaixo dessa região, de repente desse tirão aqui para cima, né? Foi ali, ele fez um fundo mais baixo do que os anteriores, depois mandou tudo de novo, tá? Chamei a atenção também que se ele voltasse para cima dos 135 mil, para quem estava vendido, teria que estopar, porque ficaria ali esquisito. E acima de 135 mil, o alvo era testar o 136. Ele foi, inclusive, acima do 136, né? Voltou para testar ontem ali no finalzinho do dia. Estava configurado para tentar mais uma pernada de alta. E isso ali começava a sugerir para a gente uma possibilidade ali de um início de uma movimentação de topos e fundos ascendentes no tempo gráfico menor de 15 minutos. Bem, hoje ele abriu para baixo dessa região, na verdade ele abriu na região de resistência, né, e devolveu toda a movimentação de ontem. Então, reparem que o índice, né, o mini índice aqui no gráfico de 15 minutos, é um gráfico que não tem sido ali muito fácil para operar, porque ele tem violinado para baixo e tem violinado para cima. Então, para quem está acreditando numa continuação de tendência, está um pouco mais difícil. Hoje, mais uma vez, ele está vindo para testar aquela região. Pode ser que agora ele perca e dê continuidade, mas talvez a venda aqui não seja o melhor ponto, tá? Inclusive, se ele começar a segurar, pode até ser uma compra pelo risco, visto o que ele tem feito nos últimos dias, tá? Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma leitura ali, né, olhando tempos gráficos maiores, de que o mercado ainda vai tentar uma puxada para baixo. Não sei se vem hoje, tá? Inclusive, esse índice, na minha opinião, ele vem nessa pernada de queda, fez esse movimento de correção, pode ser que ele dê outra pernada para baixo, e aí meu próximo alvo, né, mais uma puxadinha para baixo, meu próximo alvo seria aqui na região dos 133 mil também, que inclusive é o ponto que ele testa no Ibov, né? Ibov, acho que ele está segurando lá no 133, aqui no mini índice ele buscaria esta região também, no 133 mil, pode buscar inclusive a segunda linha vermelha no 131.600, tá? Os rocks já estão abaixo de zero, né? Então, o que sugere que no diário ainda é para baixo. Então, assim, eu estou acreditando que o mercado ainda vem para baixo. Quando eu vou para o gráfico de 15 minutos, ele está numa região de fundos anteriores. E desde o dia 21/7 aí, ele vem andando de lado, e toda vez que ele chega próximo aqui dos 135 mil, ele chegou a violinar no dia de ontem, ele acaba reagindo para cima. Então, cuidado com vendas aqui, tá? Apesar de eu entender que o mercado em algum momento pode entregar essa queda, acho que vender aqui não seria o melhor ponto de venda. Se por um acaso esse mini índice ele der continuidade na queda, vem testar, por exemplo, este fundo aqui do dia 18, na faixa do 134, depois faz um repique, volta para testar o 135 e demonstra uma dificuldade, ok, eu acho que ali vale uma tentativa de venda, acreditando em algo parecido com isso, e quem sabe em uma pernada tentando buscar o 133, que é aquele alvo que nós marcamos pelo gráfico diário, tá? Então, é a única observação que eu deixaria ali com relação ao mini índice, né? Ele está lateral em tempos gráficos menores, voltou para testar a região de fundos anteriores, é um ponto que ele tem reagido, pode até dar uma comprinha ali pelo risco, só toma cuidado com o tamanho de posição, né? Porque vai que ele entrega esse movimento de queda no dia de hoje, e aí ele acaba perdendo essa região de fundo em definitivo, né? E aí não tem por que ficar segurando, tá? Então, o mercado lateral no curtíssimo prazo, dado aí umas pernadas malucas, né? Para cima e para baixo nos últimos dias, então tem que ter um certo cuidado, mas está em região de fundos anteriores e vem respeitando, tá? Inclusive, se você pega esse gráfico de 15 minutos, né, ele já veio testar aqui a região de fundo e começa a demonstrar uma reação. É só observar o pavio que ele está deixando agora.
Ah, tá dando compra? Eu ainda esperaria um pouco mais, tá? Pode ser que ele ainda dê uma aceleradinha aqui para perder esse fundo. Se perder esse fundo, eu já não tentaria mais compra, tá? Então, se ele der sequência aqui na movimentação de queda, eu tentaria a venda no repique, tá? Acreditando aí na queda. Agora, se ele, supondo aí que ele fecha desse jeito, o próximo candle ele abre ele apontando para cima e depois vem rompendo aí para cima desse 135 novamente. Eu acho que vale uma tentativa, stop abaixo dos fundos anteriores, né? Considerando a movimentação dos últimos dias. Primeiro alvo aqui no 135, 300, e aí se romper ele volta tudo de novo para o 136 mais uma vez. Por outro lado, se ele der continuidade na queda, próximo alvo aqui na região do 134, qualquer movimento de repique depois, a ideia é pensar em uma nova venda, acreditando numa continuação, quem sabe ele tentando ali abrir espaço para buscar os 133 mil como um próximo alvo. Beleza? Então, é isso daí, pessoal. Vamos seguir acompanhando a movimentação do índice aí durante o dia. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Bem, o Bitcoin segue ainda brigando aqui na faixa dos 116, é o ponto de suporte que a gente vem chamando a atenção. Certo que não anima ali, né, para dar mais uma pernada para cima. Eu ainda vejo que o mercado é para cima, mesmo que ele perca o 116, entendo que o 112 é uma segunda região onde eu pensaria ali na compra, tá? Então, de qualquer forma, ainda sigo ali mais otimista com o mercado e a única observação que eu deixaria é para quem está comprando aqui tomar cuidado com o tamanho de posição, pelo fato de estar um pouco mais esticado, né? Então, a relação risco-retorno aí já não é das melhores, ali o mercado já andou bastante, pode andar mais, tá? Eu entendo que ele pode andar mais, tem mais alvos aí para cima, mas de qualquer forma é um ponto onde eu teria um certo cuidado, né, com o tamanho de posição, justamente que se ele falhar e eu tiver pesado aqui, eu posso ter esse movimento contrário até o 112, e aí dependendo do tamanho da mão ali, vai dar um calor ali, né, uma movimentação bem desconfortável para quem estiver mais pesado, tá? E vamos dar uma olhada no S&P 500 para finalizar, então pegar aqui o Trading View. Vamos lá, S&P 500. Pessoal, S&P 500 não tem muito o que falar, né? A tendência segue sendo de alta, ele acabou respeitando os 6.200. Se ele fizer um pullback agora na região dos 6.300, 6.280, já passa a ser o nosso primeiro ponto de suporte, tá? S&P 500 não tem feito ali grandes correções, né? Então, se ele já voltar aqui nos 600, nos 280, né? 6.280, eu entendo que já pode ser um ponto ali para quem procura novas compras, tá? Então, segue o mercado americano para cima, correções, oportunidades na compra, vamos acompanhar como ele reage aí durante o dia, tá ok? Então é isso, vou encerrando por aqui, desejo para todos um excelente dia, mais tarde às 16 horas nosso programa de criptoativos e às 17 horas nosso programa Tendências aí com o Mestre Bo. Abraço a todos, até mais tarde, tchau, tchau pessoal.